Querido filho, você não imagina como me alegro em falar por meio das cartas que você vai receber nos próximos 20 dias. O que eu tenho para dizer é sobre como podemos ser cada vez mais próximos e como você pode ter uma rotina mais feliz e abençoada. Tenho certeza de que você vai entender como ouvir a minha voz sempre que precisar, e então vai viver o meu amor. Como eu desejo que você me conheça de verdade. Quando eu criei o homem e a mulher no Éden, nós conversávamos todos os dias pessoalmente. Mas Adão e Eva me desobedeceram e o pecado entrou no mundo. Imediatamente, iniciei o plano da salvação para que a morte não fosse o fim da história humana e para restaurar as formas de me contactar com cada homem e mulher. Por isso, quero começar hoje com 3 formas nas quais eu me revelo a você. A primeira delas é a natureza. Se possível, escute esta carta ao ar livre. Querido filho, você não imagina como me alegro em falar por meio das cartas que você vai receber nos próximos 20 dias. O que eu tenho para dizer é sobre como podemos ser cada vez mais próximos e como você pode ter uma rotina mais feliz e abençoada. Tenho certeza de que você vai entender como ouvir a minha voz sempre que precisar, e então vai viver o meu amor. Como eu desejo que você me conheça de verdade. Quando eu criei o homem e a mulher no Éden, nós conversávamos todos os dias pessoalmente. Mas Adão e Eva me desobedeceram e o pecado entrou no mundo. Imediatamente, iniciei o plano da salvação para que a morte não fosse o fim da história humana e para restaurar as formas de me contactar com cada homem e mulher. Por isso, quero começar hoje com 3 formas nas quais eu me revelo a você. A primeira delas é a natureza. Se possível, escute esta carta ao ar livre. Querido filho, você não imagina como me alegro em falar por meio das cartas que você vai receber nos próximos 20 dias. O que eu tenho para dizer é sobre como podemos ser cada vez mais próximos e como você pode ter uma rotina mais feliz e abençoada. Tenho certeza de que você vai entender como ouvir a minha voz sempre que precisar, e então vai viver o meu amor. Como eu desejo que você me conheça de verdade. Quando eu criei o homem e a mulher no Éden, nós conversávamos todos os dias pessoalmente. Mas Adão e Eva me desobedeceram e o pecado entrou no mundo. Imediatamente, iniciei o plano da salvação para que a morte não fosse o fim da história humana e para restaurar as formas de me contactar com cada homem e mulher. Por isso, quero começar hoje com 3 formas nas quais eu me revelo a você. A primeira delas é a natureza. Se possível, escute esta carta ao ar livre. Querido filho, você não imagina como me alegro em falar por meio das cartas que você vai receber nos próximos 20 dias. O que eu tenho para dizer é sobre como podemos ser cada vez mais próximos e como você pode ter uma rotina mais feliz e abençoada. Tenho certeza de que você vai entender como ouvir a minha voz
sempre que precisar. E então vai viver o meu amor. Como eu desejo que você me conheça de verdade. Quando eu criei o homem e a mulher no Éden, nós conversávamos todos os dias pessoalmente. Mas Adão e Eva me desobedeceram e o pecado entrou no mundo. Imediatamente, iniciei o plano da salvação para que a morte não fosse o fim da história humana e para restaurar as formas de me contactar com cada homem e mulher. Por isso, quero começar hoje com 3 formas nas quais eu me revelo a você. A primeira delas é a natureza. Se possível, escute esta carta ao ar livre. Querido filho, você não imagina como me alegro em falar por meio das cartas que você vai receber nos próximos 20 dias. O que eu tenho para dizer é sobre como podemos ser cada vez mais próximos e como você pode ter uma rotina mais feliz e abençoada. Tenho certeza de que você vai entender como ouvir a minha voz sempre que precisar, e então vai viver o meu amor. Como eu desejo que você me conheça de verdade. Quando eu criei o homem e a mulher no Éden, nós conversávamos todos os dias pessoalmente. Mas Adão e Eva me desobedeceram e o pecado entrou no mundo. Imediatamente, iniciei o plano da salvação para que a morte não fosse o fim da história humana e para restaurar as formas de me contactar com cada homem e mulher. Por isso,